A direita adora falar que para ser um socialista coerente você não pode usar iPhone, ter computador, comer em fast food, usar redes sociais. E hoje eu vou te mostrar, ponto por ponto, o porquê esse argumento não faz sentido. Ela está com uma blusa preta, uma calça jeans, ela tem uma tatuagem, ela tem uma joia, ela tem um óculos e um piercing. Tudo isso que ela está usando é produto do mundo capitalista. Se você é de esquerda, você já ouviu isso e já deve ter tido algum tiozão chato que chegou comentando isso nas suas publicações. Eu acho muito engraçado, porque é tipo, você é socialista e tem coisas. Você é socialista e quando tem fome você vai em restaurantes. Você é socialista e quando quer se comunicar com alguém você não vai a pé até a casa da pessoa. Essa é a lógica por trás, né? É tipo, nossa, você critica a sociedade, mas você participa dela. Por mais que seja ridículo, vamos aqui entender por que essa galera consegue utilizar esse argumento, no que eles embasam esse argumento, e vamos entender como rebater, para você nunca mais precisar ficar em silêncio ou não saber exatamente o que dizer quando algum tiozão te constranger na mesa de jantar ou quando vier encher o seu saco no Instagram. Vamos lá. Esse argumento tem sustentação porque se embasa em 3 pilares. E antes de eu entrar nisso, veja o seguinte. Toda ideia que existe, toda ideologia tem algum link, alguma conexão com elementos da realidade. E isso tem relevância. Por quê? Se nós estamos batalhando contra uma ideia, uma ideologia, uma argumentação, uma narrativa, uma forma de explicar o mundo, que é essa forma da direita, por exemplo, nós não podemos meramente considerar como, é um monte de ideias falsas, falseadas. Na verdade, são ideias distorcidas, são explicações incorretas diante de alguns elementos que existem. Eles distorcem os elementos, eles unilateralizam os elementos, eles falam sobre os elementos desde um ponto de vista para justificar a sua posição política e não tal qual o elemento aparece na realidade, mas nós não podemos perder de vista os elementos reais que existem, que servem de embasamento para determinadas ideologias. Então, o primeiro pilar de sustentação desse argumento é o quê? É uma ideia de que a esquerda é rica. E veja, qual é o link de conexão com a realidade? O link é, existe uma esquerda no Brasil, na América Latina, no mundo, que quando chegou ao poder enriqueceu. Existe. Isso faz parte do imaginário das pessoas. Por que consegue se disseminar uma ideia de que a esquerda é rica? Porque faz parte do imaginário a ideia de que você chega no poder e você se corrompe. E no Brasil, com a experiência que os trabalhadores tiveram com tantos anos de PT, vendo o Lula deixar de ser o operário dos anos 80 para virar o milionário que ele é hoje, que ganha muito dinheiro, fazendo as palestras, etc, etc. Bom, é claro, as pessoas percebem esse tipo de coisa, né? E também identificam como essa esquerda governista hoje é o setor da esquerda que enriqueceu. Qual é o problema? Colocam todo mundo no mesmo balaio. E nós da esquerda não somos todos do mesmo balaio. Existem aqueles, por exemplo, que são oposição, que são contra essa esquerda capitalista, que até pode usar socialismo, esse nome, esse termo, né, em alguns momentos, em alguns discursos, em alguns textos, mas que não tem nada de projeto socialista, que quer mesmo é governar o capitalismo e já demonstrou 500 mil vezes que está aqui com este objetivo, com este intuito, governar o capitalismo. É importante entender que quando você for desfazer a argumentação da galera da direita, você vai ter que partir de um reconhecimento. Existe esquerda que enriqueceu. Enriqueceu porque adentrou o Estado, e o Estado, como eu disse no meu vídeo, debatendo o que o caso Master nos mostra sobre o capitalismo e debatendo o problema da corrupção, eu demonstrei de que maneira você adentrar o Estado te proporciona estar numa localização melhor para você disputar uma fatia melhor, digamos, da mais-valia e das riquezas que existem. Então, é isso, chega no Estado, é corrupção, passa a ter mais audiência, você vai frequentando outros ambientes mesmo, entendeu? Você deixa de ser o cara que conversava com uma classe, você passa a ser o cara que conversa com todo mundo. Então, sim, você deixa de pisar no local onde você pisava, né? Embora o seu discurso seja direcionado para essas pessoas. Partir desse reconhecimento de que essa esquerda enriqueceu é fundamental, mas é tão fundamental quanto você dizer que este projeto de esquerda não representa a todos nós, e que isso não tem nada a ver com socialismo, e que PT e companhia não são socialistas, comunistas, na verdade são puramente capitalistas, neoliberais inclusive. E essa crítica da esquerda rica, ela muitas vezes vem acompanhada de preconceito. Então, misoginia, por exemplo. Eu recebo muitos comentários, uma patricinha, não sabe do que fala essa patricinha.
É uma aparência de crítica a uma esquerda rica, mas no fundo é o quê? É pra me atacar, gente, é pra me diminuir. É pra dizer que eu não sei de nada, que eu tô falando asneira. É um jeito de me humilhar, né? De me inferiorizar, como se eu não tivesse capacidade, eu não pudesse estar falando sobre o que eu falo, porque eu não sei de nada. Ou ainda, esse argumento pode vir combinado de racismo. Por exemplo, você tá esbanjando, né? Nossa, você tá com um iPhone, tá esbanjando. Como se você, a depender da sua raça, da sua etnia, não tivesse o direito de poder portar certas coisas, né? Como se não fosse natural ver um preto com iPhone, por exemplo. E aí, brancos, tudo bem. Mas aí você vê, sei lá, um indígena, nossa, mas que estranho. Veja, gente, isso é racismo. O importante de entender aqui é a esquerda não é rica. Existe um setor da esquerda que enriqueceu, que é a esquerda associada ao sistema. Então, é um problema não da esquerda, mas sim do sistema. Nós somos socialistas, não temos nada a ver com isso, não estamos afundados em corrupção e nessas coisas todas, e não queremos enriquecer através do Estado. E terceiro, direita tem alguma moral para falar sobre enriquecimento, sobre qualquer coisa? Vejam, Vorkar e companhia, Bolsonaro com as joias, todos os aliados dessa galera, bilionários apoiando eles. Não precisa nem desenvolver o argumento. O segundo pilar é a ideia de que socialismo é igual à pobreza. Se combina, né, com a primeira ideia. E aqui, qual é o link de conexão com a realidade? Qual é o elemento objetivo que existe que faz com que essas ideias consigam se popularizar? É o fato de que a União Soviética, já stalinizada, sim produziu barbárie, miséria e outras coisas. E é o fato de que hoje muitas coisas são chamadas de comunismo, mas na verdade não tem nada a ver com isso. E a classe trabalhadora vive mal, sim, amarga, porque vive em ditaduras capitalistas, como é o caso, por exemplo, da Venezuela, como é o caso, por exemplo, de Cuba, como é o caso, por exemplo, de China, embora China hoje seja um exemplo da riqueza e do desenvolvimento capitalista, né? Mas Cuba e Venezuela aqui, que a gente pode utilizar, são exemplos de como, em nome do comunismo, né, se fala de uma coisa, e quando você vai ver a realidade social da classe trabalhadora, é uma realidade muito dura. E veja, gente, o objetivo aqui do vídeo não é debater exatamente essas experiências, não é debater o período stalinista da União Soviética, mas sim, houve fome. Sim, existiu fome na Ucrânia. Para quem quer saber mais, eu recomendo o vídeo do Gustavo Machado sobre isso. As condições de vida se degradaram. E existe uma explicação para isso, não porque o socialismo leva invariavelmente a isso, mas há uma explicação. Não vou entrar aqui hoje. E isso que se chama de comunismo na América Latina? Bom, gente, Cuba. É fato que Cuba sofre um embargo dos Estados Unidos há muito tempo. E é fato que esse embargo é determinante para a falta de acesso às coisas e para a miséria que existe na ilha. Mas não é só isso. Então vejam, quando trouxerem essa ideia de que socialismo é igual à pobreza, a primeira coisa que é importante distinguir e falar que isso que se conhece como socialismo e comunismo hoje, que são ditaduras, não são o exemplo que nós podemos utilizar. Nossa, o exemplo vitorioso, a libertação da humanidade que nós queremos fazer é a ditadura que existe, por exemplo, na Venezuela. Não tem a ver com isso. E é importante também dizer, degeneração do socialismo, período stalinizado da União Soviética, não fala em nosso nome. Mas uma segunda coisa que é importante rebater é essa ideia de que socialismo é franciscanismo, né? E eu faço questão de usar esse termo para relacionar com a igreja, porque veja, gente, socialismo não é que nem prega, que nem existe, né, por parte da Igreja Católica, essa ideia de você abandonar suas posses e você viver simplesmente, você não ter coisas. Isso aí, na verdade, é capitalismo. Se existe uma sociedade em que as pessoas não conseguem ter coisas, se existe uma sociedade que é a sociedade da pobreza, se existe uma sociedade que gera miséria, produz miséria, decadência, desigualdade, é o capitalismo. Claro, façamos a crítica da União Soviética degenerada, das ditaduras capitalistas que são chamadas de comunismo, mas muito pior do que tudo isso é capitalismo. Capitalismo que acabou de produzir um trilionário. Não se esperava que se produziria um trilionário na história da humanidade tão rápido, e se produziu. Enquanto esses caras vão acumulando dinheiro mais rápido do que nunca, nós não vamos resolvendo o problema da miséria, da pobreza, da fome, da desigualdade mais rápido do que nunca. Na verdade, o abismo entre os super ricos e a classe trabalhadora e os pobres se aprofunda. Então, socialismo não é pobreza. A sociedade da pobreza e da miséria é o capitalismo.
E o terceiro pilar é uma argumentação que parte da ideia de que, como socialistas, comunistas são contra a propriedade privada, logo nós somos contra a posse de coisas, né? Ou ainda, como a gente critica o capitalismo, a gente teria que voltar a uma época de desenvolvimento da humanidade pré-capitalista, medieval, feudal, em que não existiam muitas tecnologias, porque afinal foi o capitalismo que desenvolveu todas elas. E é verdade, a humanidade deu um salto na produção de tecnologias, vivendo o capitalismo. Um salto em vários sentidos. Agora, não quer dizer que essa seja a melhor forma de você organizar a sociedade e a melhor forma de você produzir tecnologias. A crítica socialista à propriedade, à tecnologia, tem a ver com o problema da exploração. Nós poderíamos estar produzindo tudo isso sem que existisse exploração do trabalho, mas existe uma contradição intrínseca no sistema, que faz com que a produção seja coletiva, mas a apropriação seja individual. Então, vamos entender isso aqui melhor. Essa aqui é uma das contradições principais do sistema capitalista e é um dos pontos mais importantes para você entender sobre qual é o problema do capitalismo. E já de antemão, se você quer saber mais, eu te recomendo buscar o livro do Engels, que é Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. Esse livro, na verdade, é uma extração de 3 capítulos de uma brochura que o Engels escreveu contra as elaborações do Düring, que depois se tornaram um livro anti-Düring. Então tem extratos do anti-Düring que no fim não acabou ficando igual em um texto ou em outro, mas o esboço do anti-Düring, 3 capítulos viraram do socialismo utópico ao socialismo científico, e eu recomendo para você a leitura do 3º capítulo, que é do materialismo histórico dialético. Nesse capítulo, o Engels vai explicar que na sociedade pré-capitalista, na sociedade medieval, a produção funcionava de maneira distinta. A produção era individual. Então, se eu precisava de um sapato, eu fazia o meu sapato com as matérias-primas que estavam à minha disposição, na minha propriedade, no meu terreninho, com ferramentas de trabalho que eram posses minhas. O trabalho empenhado sobre essas matérias-primas para produzir o sapato era o meu trabalho, ou talvez no máximo o trabalho da família. Isso fazia com que eu, que era o dono do meio de produção, o dono do meio de trabalho, me apropriasse do próprio produto que eu produzi. Então nem fazia sentido você pensar, isso aqui é meu? Porque só tinha a opção disso ser seu, né? Só tinha essa opção. E aí, claro, houve um momento em que começaram a produzir um pouco mais, e aí teve excedentes, mas os excedentes eram trocados. Então eu produzia sapatos, meu amigo produzia potes, a gente trocava uma coisa com a outra, e assim a sociedade funcionava. Mas quando a burguesia assume o controle e assume a direção da sociedade, nós damos um salto na produção. Essa produção que era rudimentar, que era no modelo de pequenas cooperações, digamos, passa para manufatura, oficinas e grandes indústrias. Mas a forma pela qual a burguesia conseguiu fazer com que a gente desse este salto na produção foi mudando uma coisa na produção, que é concentrando, aprimorando, desenvolvendo a produção em si. Então, ao invés de eu, individualmente, ser a pessoa que vai do início ao fim produzir o sapato, você coloca várias pessoas produzindo o sapato, cada uma etapa, cada uma trabalhando especificamente sobre uma parte de uma matéria-prima, para que no final dessa linha de produção exista o sapato. Teve trabalho empenhado de muitas mais pessoas. No passado era eu, no máximo minha família, agora são várias pessoas. Isso é o que significa a produção social. Vamos lá, qual é a diferença? A diferença é que na sociedade medieval, a produção e a apropriação sobre a produção e a apropriação dos meios de produção eram todos individuais. Agora, no capitalismo, a produção é socializada, mas a apropriação das resultantes da produção e a apropriação dos meios de produção seguem sendo, né, individuais. E por que não foram socializados? Para você combinar, né? Se no passado era individual e aqui é produção social e apropriação privada. Por que a apropriação não é social também? Gente, essa é uma das peças centrais aí, que cria a lógica infernal do capitalismo. Então, esse é o problema. Nós todos participamos da produção das riquezas, mas quem se apropria dessas riquezas e quem segue sendo os donos dos meios de produção não somos nós. Então, a crítica socialista
a propriedade, a crítica ao desenvolvimento das tecnologias, não é que nós somos contra a tecnologia, claro que não. Nós que produzimos essa tecnologia, a nossa crítica é que não somos nós que estamos nos apropriando dela. Ó, o fantasma do comunismo aqui novamente. O problema não é o trabalhador quer ter um iPhone. O problema é, por que nós produzimos o iPhone e nós não podemos nos apropriar do iPhone? Ou é estranho que um trabalhador tenha iPhone? Essa é a questão. Aqui é o núcleo central, é aqui que reside a nossa crítica. Se nós estamos produzindo as riquezas, por que não somos nós que estamos nos apropriando e ficando com o resultado dessa produção de riquezas? Então, gente, sim, eu tenho iPhone. Me tornei recentemente uma socialista de iPhone. É o primeiro iPhone que eu tenho na vida. Porque é um celular melhor para eu gravar os vídeos que eu preciso gravar. Isso é alguma contradição? Tem algum problema de eu ser socialista e eu ter um iPhone? Não, eu quero que todo mundo possa ter um iPhone. Ainda mais quando você vai ver como funciona a produção do iPhone. É uma produção ultra socializada, tá bom? Gente, quantas peças, quantas partezinhas específicas não tem aqui sendo produzidas? Imagina aquela ideia, aquele conceito de linha de produção. Quantas são as etapas de uma linha de produção para ter isso aqui pronto? Porque nós temos o chip, a bateria, a câmera, a tela, a carcaça do celular. Cada coisa aí é um processo específico, a matéria-prima vem de um lugar diferente. Por isso que se você entra no site da Apple, você vai ver eles mesmos falando que os fornecedores deles são de mais de 60 países. Agora, para pensar. Quanto de trabalho empenhado existe para produzir isso aqui? Quanto de classe trabalhadora, quanta gente, quanto trabalhador mobilizado por trás do iPhone, da produção disso aqui? Porque, claro, tem o trabalhador que vai trabalhar ali em cima do chip, o trabalhador da bateria. Mas, gente, imagina o transporte, a logística, a distribuição de tudo isso, 60 países, comércio, etc, etc. Gente, tem muita classe trabalhadora aqui. Então, nada mais digno do que a classe trabalhadora poder se apropriar de uma coisa que ela criou, de forma tão socializada. Então nós queremos que a apropriação dos frutos do trabalho seja também social. Essa é a diferença entre um socialista e um capitalista. Nós não queremos regredir a produção para o momento de uma produção individualizada, que é o que essa galera acha, né? Eles querem voltar a humanidade no momento mais rudimentar. Não, nós não queremos regredir para uma fase de desenvolvimento tecnológico inferior. Nós queremos seguir produzindo, mas nós queremos mudar a apropriação. Então, agora que você já sabe como responder aquele tiozão, deixa aqui o seu like, se inscreve no meu canal e compartilha nos comentários como foram as suas experiências desfazendo mais um argumento burro da direita.